A paz, mais um pouco de A Guerra Apocalíptica. Ouvimos o início do capítulo do sonho apocalíptico sobre o fogo terrível. E agora vamos ouvir o sonho apocalíptico. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, por favor se inscreva. Onde está em vermelho, inscreva-se, ou em inglês, subscribe. Dê o seu like, deixe o seu comentário, não paga nada, mas você me ajuda muito a melhorar o meu canal. Obrigada, Deus abençoe. Sonho apocalíptico. 2018. Início do outono no Reino Unido. Sarah, olhando através de sua janela, encantava-se com a mudança na coloração das folhas das árvores. O verde frágil e vívido da primavera, que floresceu nas árvores secas após o inverno, mudava de tom ao passar do verão, amarelando-se em tons alaranjados e avermelhados. Era lindo. No inverno, os galhos desnudados no gelo da estação friorenta tinham um aspecto desolador, carente de vida. Era como se aquele fosse o tempo do flagelo, da morte, porém também, para os que não se abatem facilmente, a época da esperança, da espera que o novo tempo estava por vir. Quando pensava-se assim, a árvore seca, sombria, atraía uma suave simpatia ao olhar. Para Sarah, havia um momento para tudo, até mesmo para a cura das feridas experienciadas ao longo da vida, assim como para cada ciclo da natureza. Era como os operários em Londres que cuidavam com tanto esmero das árvores, podando, cortando o que era necessário para a segurança da comunidade e o perfeito desabrochar da próxima estação. O vento teimava em derrubar folha por folha, insensível à necessidade humana de beleza. O chão, as gramas entulhavam-se de folhas como um tapete colorido. O Senhor Tempo vinha e envelhecia rapidamente aquelas folhas em um tom marrom escuro que dava então um aspecto de sujeira. Os incansáveis jardineiros se juntavam aqui e acolá, vento brincalhão e traiçoeiro. Espalhava sem a menor consideração ao suor alheio, como o insensível que joga seu lixo ao léu. A água da garoa misturava-se às folhas, fazendo um lamaçal. Aos poucos iam se preparando para o inverno que teimava em chegar. Recostada em seu sofá na sala, com a televisão e o notebook ligados, checando o celular, ouvia o barulho da tempestade que se aproximava. Abriu mais a cortina de sua janela através do sofá para checar se já estava chovendo e também como estava o céu. Escutou um sacerdote dizer que o ser humano precisava de 3 vitaminas para a alma: o silêncio, o descanso e a beleza. Quantas vezes uma viagem para um lugar lindo melhorou completamente o seu humor. Pensava como era sublime fitar a beleza de um céu azulado e toda a natureza ao derredor. No entanto, as nuvens, como que birrentas, insistiam, principalmente em Londres, em ofuscar tal beleza dos olhos humanos. Naquele finalzinho de tarde, não era diferente. Sarah achava interessante que no verão londrino parecia que o sol tinha preguiça de sair cedo, só intensificando-se mais para a tarde. No inverno, se quisesse um pouco de vitamina D natural, deveria-se estar ao ar livre para, mesmo no tempo gelado, sentir a delícia do aquecer do sol quando dava o ar da graça, a banhar o rosto. Era uma alegria, uma delícia. Chegava a sorrir calorosamente para o amigo sol. Quem mora em países quentes deve achar difícil compreender tanta avidez pelo sol, ainda mais quem trabalha suando a 40 graus, tarefa nada fácil. Na Inglaterra, um bom modo e o mais comum talvez em iniciar uma conversa com alguém é citar o clima, canal aberto para receptividade. Do outono à primavera, naquela ilha europeia, os raios de sol costumavam enganá-la.
Já havia saído algumas vezes de casa com pouco agasalho, porque era um dia ensolarado, porém acabou passando frio. O sol aparecer em seu país natal, o Brasil, era sinônimo de pendurar a blusa de frio no braço ou amarrar na cintura. No entanto, na terra da rainha, o leigo que sai achando que vai fazer calor porque apareceu um solzinho fora do verão, corre o risco de passar um belo frio. Naquela tarde, não apenas chovia, mas caía granizo. Era um fenômeno atraente, um espetáculo. Olhar aquelas pedrinhas de gelo que acertavam o que estava pela frente. Parecia para ela que quando a natureza reagia com fúria e trazendo perigo, que algo muito poderoso estava a acontecer. Ficou em pé, próxima à sua mesa de jantar, fitando com curiosidade e atenção através do vidro da porta que dava para o jardim. Olhou a hora no celular e dirigiu-se à cozinha para iniciar o jantar. Sexta-feira era dia de comer peixe, exercer a abstinência de não comer carne recomendada pela Igreja Católica. Não era uma cozinheira exímia, talvez por não ser daquelas apaixonadas por fogão, mas como era agraciada pelo fato do marido não ser tão exigente, isso não era um problema para eles. Conseguia quase sempre preparar algo bom para o paladar dos dois. Após jantarem, deixaram a mesa, deitaram-se no sofá para descansar e depois assistirem algo na televisão. Em algumas ocasiões, os filmes a acompanhava durante os seus sonhos, principalmente os de ações. Não conseguia olhar os episódios sangrentos na tela. Aquela noite, Sara teve um sonho perturbador. Se bem que alguns de seus sonhos costumavam intrigá-la. Quando tinha sonhos inquietantes, gostava de ficar recapitulando todas as partes que lembrava. Buscava os significados na internet, mas também refletia, intuindo o que poderia significar na sua vida. Muitas vezes, os sonhos eram reflexos do que acontecia consigo durante o dia ou principalmente à noite. Entretanto, outras vezes, percebia que era como se fosse uma mensagem, algo que precisava estar atenta. Sonhou que estava no espaço, dormindo com o céu estrelado acima dela. Havia algumas pessoas ao seu lado, mas não lembrava quem. De repente, acordou no sonho e olhou para o alto e viu uma luz, um clarão. 3 figuras apareciam como em frente à saída de um corredor de luz, como se fosse uma partida para algum lugar. Ao olhar aquela imagem, seu sonho encheu-se de uma alegria rejubilante. Era como se soubesse quem eles eram. Uma figura parecia Jesus Cristo, vestida em uma túnica branca com um manto vermelho por cima em diagonal. A outra figura era como um senhor, um homem de cabelos e barbas grisalhos. A outra imagem era de um ser de luz. Parecia humano, mas sem que se pudesse distinguir suas feições, pois tudo à sua volta era luz. Parecia a Santíssima Trindade, preparando-se para a vinda triunfante do Messias, Jesus Cristo sobre a terra. Sara extasiava-se, pois sabia que era o Senhor quem estava vindo para eles. Aqueles que estavam ao seu lado parecia que não conseguiam ver o que os seus olhos viam, pois ainda dormiam. No sonho, estava muito feliz com aquela vinda. Entretanto, ao acordar, relembrava o sonho intrigada. O que queria dizer aquilo? Parecia uma visão apocalíptica, mas talvez seriam só os seus anseios. Mas e se houvesse algum significado sobre aquilo? Será que Jesus estava voltando mesmo, como muitos diziam? Apesar que seus próprios discípulos acharam que o Messias Jesus Cristo voltaria já na época deles. Ele mesmo disse que somente ao Pai compete saber a hora do seu retorno.
Falar de Jesus numa era secular parecia que se falava de algum conto, que se queria impor um teor real, verdadeiro e histórico. A pessoa era tida como insana, fanática, fundamentalista. Seguir os preceitos do cristianismo, aos olhos do mundo, era ser das antigas. Escrever em uma rede social ou falar para algumas pessoas que Jesus ama o homossexual, mas o homossexualismo não é aprovado pela palavra de Deus. Era a mesma coisa que colocar-se em frente a um tribunal. Valores cristãos, do Deus único, pareciam mais que uma utopia. Era como se quisessem transformá-los numa mentira. Falar para os jovens viverem a castidade antes e no matrimônio era como se estivesse condenando a maioria deles à idade das trevas e ao impedimento do puro prazer, que não passava de um falso consolo para a verdadeira felicidade. Para os poucos profetas de Deus, ainda bravos em anunciarem a boa nova com desassombro, havia um bando de artistas e pessoas de diversas profissões, sobretudo ligadas à mídia, para contestar e disseminarem toda e qualquer forma de prática sexual, aborto, eutanásia, cultura de ideologia do gênero. O politicamente correto do mundo não tolerava os cristãos serem cristãos. Para muitas dessas pessoas, somente a opinião delas importava. Quem era contra a sodomização considera-se um pária que deveria calar-se e aceitar o arco-íris usurpado para uma nova aliança, a do prazer pelo prazer, da liberdade pela liberdade, sobretudo da aliança sem Deus, com o Deus eu, sendo o Senhor do mundo. Que gente ingênua, tão minúsculos nesse universo, e achavam que podiam tudo. O que seria do homem se não fosse a misericórdia de Deus? Sara acreditava que todos os seres humanos eram pecadores com faltas diferentes. Ninguém era melhor ou pior do que ninguém. Rezava, orava pela sua conversão e a do mundo. A banalidade dos relacionamentos, sem uma verdadeira dimensão do que é amor e não simplesmente prazer, ficava cada vez mais difícil para um homem e uma mulher terem um relacionamento saudável entre si e com Deus. Talvez aquele sonho era para alertá-la, como diz na palavra de Deus, que temos que estar alerta à vinda triunfante do Senhor. Será que ele ainda achará fé na face da terra? Obrigada por me acompanhar nessa história. Depois continuamos. Se ainda não assinou o canal, assine e deixe seus comentários e sugestões. Deus abençoe.